Olá, meus amigos, tudo bom? Quem tá falando é o Renan do Movimento Brasil Livre e esse vídeo é sobre a participação do Jair Bolsonaro no Roda Viva e os 5 passos da humilhação sofrida pela imprensa. Antes de eu começar, vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, clicar no sininho e também, por favor, se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, nós precisamos de você por aqui para ter conteúdo de qualidade e fugir das fake news da grande imprensa. Além disso, se quiser ajudar o MBL a continuar o trabalho dele, manter esse bom trabalho altivo, vivo e forte, precisamos que você também contribua em www.mbl.org.br/contribua. Pois é, pessoal, esse aqui é um vídeo onde a gente vai analisar basicamente como foi a atuação da imprensa e os 5 passos que a imprensa cometeu ali durante a entrevista do Jair Bolsonaro no Roda Viva, que demonstraram toda a falha estrutural e toda a falácia que se tornou a imprensa brasileira, né? O Brasil já não acredita mais na sua imprensa, é uma das instituições hoje mais em descrédito em todo o país, e mais do que isso, é uma instituição que as pessoas, ao perderem a confiança, elas buscaram outras fontes e se encontra hoje uma guerra, a famosa guerra de narrativas, onde novos atores políticos trazem sua versão dos fatos e essas versões dos fatos estão conseguindo ter maior alcance e credibilidade do que o da velha imprensa. Então eu vou analisar para vocês, de acordo com a entrevista dele, uma espécie de um passo a passo, ou seja, em 5 passos, demonstrando como a imprensa agiu e como ela se deu muito mal nessa história toda. Vamos lá, pessoal, vamos para o primeiro passo aí da destruição moral da imprensa perante a grande população, e esse passo é a dissonância moral entre a imprensa e o Brasil, né? O que é essa dissonância moral? É a diferença dos valores entre o que a população tem e o que a imprensa tem, e ao cultivarem valores diferentes, na hora da imprensa, por exemplo, questionar um candidato, ela vai questionar esse candidato de acordo com um prisma muito diferente do prisma das pessoas, ou seja, ela tem outras prioridades morais e políticas que a própria população. E ora, se ela é imprensa questionadora que está a serviço de trazer a verdade dos fatos para a população, de certa forma, a verdade que eles estão tentando transmitir não é necessariamente a verdade que aquela população daquele país defende. Esse é o ponto, na verdade, de longe, o mais importante desse vídeo. E se você puder falar que pedaço, olha, eu só quero assistir um pedaço desse vídeo, esse aqui é o pedaço mais importante. Na verdade, esse pedaço, ele traz significado até para os outros 4 passos que eu vou descrever, né? Porque eu vou fazer uma pequena introdução histórica. Quando a gente estuda a história do que é a imprensa, né, em especial a gente voltar para o século XIX, a gente vai lembrar dos jornais e tabloides que haviam antes dos jornais por assinatura. Antigamente, né, como eu falei, voltando para o século XIX, os jornais eram vendidos no meio da rua. E eles precisavam de manchetes chamativas, né, que eram basicamente o que a gente chama hoje de clickbait. Os jornais traziam inclusive notícias falsas, conhecidas histórias, por exemplo, onde narravam que a guerra da secessão tinha acabado e a pessoa comprava o jornal para ler, quando via a matéria, a guerra acabou lá na cidade de Charlottesville, por exemplo. Então eles faziam notícias falsas, faziam clickbaits e tentavam ganhar o dinheiro deles com o jornal com as pequenas vendas no dia, né? Além desses jornais, nós tínhamos outro tipo de jornal, que era um jornal corrente, que tinha uma determinada credibilidade, que eram os jornais de partidos políticos. Ou seja, os jornais partidários, né, eles não escondiam suas preferências políticas, eles não escondiam o que eles acreditavam e os valores deles. E eram jornais partidários, né? O Karl Marx já escreveu para eles, e diversas correntes políticas tinham seus respectivos jornais, e eles cumpriam o papel de instruir as pessoas com essa visão de mundo. Isso mudou muito quando surgiu a ideia do jornal por assinatura, e aí você começou a ter os princípios jornalísticos, a coisa começou a ficar um pouco mais clara, e as pessoas, ao assinarem um jornal, as pessoas compravam também a credibilidade daquele jornal. Elas confiavam na informação que aquele jornal trazia, e aquele jornal chegava até a casa delas para informar elas. O que houve nessa época, dali na virada do século XIX para o século XX, foi que as pessoas começaram a tratar o jornal como uma fonte crível de informação e, de certa forma, uma fonte neutra, se assim a gente pode dizer, né? É uma fonte que ia, enfim, trazer a informação, buscar a verdade dos fatos de uma maneira isenta, não é? Pois bem, isso ao longo do século XX virou padrão, e quando os jornalistas hoje falam de jornalismo, falam da credibilidade deles, eles imaginam que eles são estes veículos de imprensa que ficaram, de certa forma, cristalizados na cabeça dos leitores. Porém, quando a gente estuda todo o processo do marxismo cultural, a grande invasão que teve de ideologização das universidades de jornalismo, né, os profissionais que chegaram dentro das redações completamente ideologizados.
à esquerda, o que aconteceu com os jornais, os veículos de imprensa, é que eles voltaram a se tornar, né, a partir, em especial aqui no Brasil, dos anos 80 em diante, e agora a coisa ficou bem mais agravada, eles voltaram a se tornar, na prática, os jornais políticos, ou seja, os panfletos políticos do século XIX. E o pior, eles refletem um tipo de visão política muito específica, que não é nem, vamos dizer assim, aquela esquerda operária, aquela esquerda populistona, aquela esquerda que toma cachaça com Lula e que quer fazer greve e que acha que o patrão rico é muito mal e etc, que vai lá, tem algum apelo popular. Não é, é aquela esquerda lacradora do Leblon, né, com aquele óculos, igual aquele jornalista, o Bernardo Melo Franco do Globo tava lá, com aquela cara meio de nojentinho, né, com aquela postura entojada, que é aquela postura arrogante, pseudo-intelectual muito presente no universo da Vila Madalena em São Paulo, no Leblon, no Rio de Janeiro, que é um pensamento de bolha. E essas pessoas dessa bolha comungam de uma moral que não é a moral dos brasileiros. E onde isso ficou mais demonstrado na entrevista? Foi na atenção que essas pessoas deram à questão da ditadura militar, a questão de 64. A forma como isso foi abordado num debate, uma discussão, numa entrevista com um político que ia ser candidato a presidente em 2018, ou seja, 54 anos depois de 64, demonstra bem como o imaginário político dessas pessoas, como uma moral política que está presente no discurso e na prática delas, é distante da realidade. Ninguém no Brasil hoje quer ficar falando de Vladimir Herzog, com todo respeito ao Vladimir Herzog. Ninguém quer ficar falando da ditadura militar simplesmente porque isso já passou. Isso já, as pessoas já curaram essa cicatriz. E essa gente vive de tentar abrir cicatriz, porque parece que no fundo o que eles querem mesmo é que tenha uma ditadura militar de novo, para eles ganharem aposentadorias de novo, falando que foram vítimas, para poderem fazer vídeos e livros e ganharem mais dinheiro com essa história. Essas pessoas não sabem deixar para trás algo que simplesmente para os brasileiros não significa mais porcaria nenhuma. Existe um termo em inglês para isso, move on, deixa essa merda para trás. E eles não conseguem. Mas isso é muito mais grave do que simplesmente esse interesse. É ali que fica clara a dissonância completa entre a moral e as prioridades do jornalismo brasileiro e dos brasileiros de verdade. E é por isso que eles ficavam lá cutucando e fazendo perguntas sobre aquele tema e o Bolsonaro dando respostas que todo mundo já sabia quais seriam. E aí as pessoas que estavam assistindo falavam, brother, pra que você está perguntando disso? Que coisa mais idiota. No fundo eles acharam que foram muito bem quando fizeram essas perguntas. Mas para a realidade, para o mundo real dos brasileiros, eles foram muito mal. Vamos lá, esse aqui é o segundo passo, o segundo ponto da derrocada da imprensa lá no debate e é o ponto do denuncismo ideologizado. Vamos lá, houve algum tipo de denuncismo presente ali na discussão? Houve, né? E houve em diversas partes, porém a parte que foi mais interessante, que demonstra o viés, demonstra novamente o descolamento moral deles da moral de boa parte das pessoas, é quando, ao abordarem a questão ali da violência no Rio de Janeiro e da intervenção militar no Rio de Janeiro, o jornalista do estado de São Paulo já parte direto para o caso Marielle Franco. Como se o caso Marielle Franco ele fosse um caso que o Brasil inteiro chorasse, né? O Brasil está comovido com a Marielle Franco, o Brasil vive essa morte dela como se fosse a morte de um grande herói nacional. Pois bem, ali ao colocar daquela maneira, de uma maneira um tanto quanto triunfalista, como se ele tivesse uma verdade séria, olha só, mostrei ali da Marielle, ele só mostrou o quão deslocado ele está da realidade. E ele até mereceu e teve uma boa resposta ali do candidato Bolsonaro. Porque o que houve ali, basicamente, foi um cara que, nesse deslocamento, ele se esqueceu de milhares e milhares de mortes que já aconteceram esse ano, vítimas de homicídio tão graves quanto o homicídio que houve com a Marielle Franco, mas que não foram transformados de forma alguma em uma epopeia, uma coisa maior do que o realmente é, porque a Marielle Franco é, infelizmente, um cadáver que foi utilizado com cunho político para fins políticos. Né? Então a Marielle foi alçada a uma heroína que para grande parte da população, e gostem eles ou não, é verdade, ela não é. E aí a morte dela foi transformada em algo especial, ou algo a ser combatido e lamentado, mais do que a morte de policiais e de milhares e milhares de outros brasileiros que foram vítimas da violência. Né? E ao colocar isso e fazer esse tipo de denuncismo de forma triunfalista, como se ele tivesse dado uma lacrada, ele novamente se desloca, ele novamente fica longe do que pensam os brasileiros e aí ele permite novamente que as pessoas não confiem na imprensa. Chegamos no terceiro ponto e ela é a arrogância
fatal. Pois é, a arrogância fatal, a soberba, ela se expressa muito bem na forma como, ao agir de maneira completamente triunfalista, né, o jornalista arrogante, né, né, você consegue perceber no olhar dele, na voz, na forma como se coloca essa situação, essa sensação de superioridade, né? Isso a gente viu muito bem ali quando a jornalista, né, que é chefe de redação, redatora, algo assim lá da Veja, a Thaís Oyama, como ela se comportou quando ela fez uma de suas perguntas para o Jair Bolsonaro, né? Thaís Oyama, né, que já de start a gente conhece muito bem o trabalho dela, ela é uma que se cai uma matéria do MBL lá na Veja, ela corre para transformar na pior matéria possível, né? E a gente sabe muito bem como foi teu papel aí nessas duas matérias canalhas atacando o MBL, né, dona Thaís? Não é à toa que por causa de figuras como você e o teu chefe aí, o André Petri, a Veja vai muito mal em vendas e também vai muito mal em termos de credibilidade com o leitor dela. Ó, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho, não sei exatamente qual o fim desse trabalho, mas olha, é realmente uma grande droga, Thaís. Trabalhinho bem porco. Pois bem, Thaís Oyama foi lá e fez uma seguinte pergunta, baseada numa reportagem de um jornal suíço, falou que, olha, o jornal suíço disse que você é racista, machista, homofóbico ou outruísta, enfim, comum aí na forma de rotular que a esquerda usa, e também, né, disse que o jornal comparava você com o Donald Trump. E aí ela fez essa pergunta dando uma risadinha, né, se colocando de uma maneira um pouco superior, tipo, olha só, né, o jornal suíço já viu que você é ralé. E ali demonstra algo muito interessante da parte da Thaís, né, é a incapacidade de aceitar ou de tentar compreender o outro, que é justamente a grande crítica que eles atribuem a nós, da direita, né? É aquele famoso livro Como Conversar com um Fascista, Como Lidar com um Fascista, lá daquela figura lá, a Márcia Tiburi, onde ela trata o outro como um ser, no máximo a ser rotulado, a ser atacado, nunca compreendido, entendido, né? Ou seja, não há diálogo, não há democracia, não há compaixão, né? Não há nada. Essas pessoas ficam falando de mais amor, por favor, mas na prática são ódio puro. E foi isso que ela colocou. Ela não conhecia o caso, enfim, onde houve aquela famosa briga do Jair Bolsonaro com a Maria do Rosário, onde, né, enfim, a esquerda toda rotulou ele de machista e etc, ou as outras brigas que ele teve, e ela não foi ali para tentar compreender, ela simplesmente jogou um rótulo, né, dando risadinha e ainda atuando de uma maneira completamente maliciosa. Então é essa malícia, essa arrogância que faz com que a pessoa, na hora, ao ver ela fazendo a pergunta, que já é uma pergunta idiota, já é utilizando uma fonte cretina, e até a comparação do Trump ela faz, como se você se alvo de uma comparação com o Trump, a priori seja uma coisa ruim, né? Ele respondeu muito bem, falou, o Trump está fazendo um bom governo, etc. Mas ela, ali, naquele momento, ela consegue evitar que as pessoas gerem um mínimo de empatia por ela. E ao fazer isso, novamente, a credibilidade dela e da imprensa como um todo vai pro ralo. Vamos pro passo 4, né, pra etapa 4 aqui, que é a do despreparo. Pois é, você vai lá, vai entrevistar um presidenciável e gostem ou não dele, é um presidenciável que está liderando as pesquisas, o mínimo que você precisa é pesquisar sobre os temas que são defendidos por ele, que são combatidos por ele e ter bons argumentos para agir, né? O que aconteceu ali foram dois casos muito engraçados. O primeiro foi o do apresentador do Roda Viva utilizando a Wikipédia como fonte. Imagina, né? Hoje a gente chama de fake news, não trabalhamos com fontes confiáveis, né? O MBL recebe todos os ataques por causa disso. Nunca provaram uma notícia falsa nossa. Mas aí o apresentador do Roda Viva ir lá citar verbete de Wikipedia, né, como fonte, no meio de um programa ao vivo para poder trazer a opinião dele, algo que pode ser editado em tempo real. Não, ali tudo bem. A segunda coisa veio da Daniela Lima, jornalista da Folha, que veja só, dentre todos aqueles jornalistas ali, eu considero ela meio que de longe a melhor, a jornalista superior ali. Porém a Daniela Lima foi falar que o voto impresso, você, enfim, pegava o voto da impressora e saía na rua. Não, Daniela, esse projeto assim já foi debatido, já foi votado ainda em 2015. Esse projeto é antigo. Isso aí é objeto de debate no Brasil, por mais que as pessoas, né, iluminadas, jornalismo, finjam que esse debate não exista, esse debate existe sim. E já está em tema há muito tempo. E todo mundo sabe que o voto ia ser colocado dentro de uma urna. Seria uma forma de você poder ter uma accountability, você ser capaz de ver de fato que o papelzinho que está ali seja possível de ser rastreado junto com a urna eletrônica. Você bater os dois resultados, porque a pessoa vai olhar, eu votei aqui, meu voto está aqui, tá legal, coloco na urna. É uma forma de você poder checar, de ter inclusive mais transparência e mais confiabilidade nas eleições. E agora eu não vou fazer nenhum julgamento de valor se é bom ou ruim.
Você deveria conhecer, é um projeto importante que aquele deputado participou, né? Houve também o caso quando eles começaram a falar da intervenção no Rio de Janeiro, que eles não sabiam exatamente qual era a opinião do Jair Bolsonaro, e todo mundo sabe, à época, o Jair Bolsonaro ele estava com uma postura muito reticente com relação à intervenção no Rio, né? Até por causa de questões de legislação a respeito da capacidade de autonomia que e culpabilidade que os soldados teriam caso se envolvessem em conflitos ali dentro. E ele trouxe a opinião dele, que demonstrava ser, de certa maneira, contra a intervenção, mas a favor de, enfim, mudanças nessa legislação. E aí ele jogou esses temas, um cara tentou jogar Marielle, obviamente, de uma maneira bem tosca, e ele se impôs ali foi o melhor momento dele. Ele se impôs, mostrou humanidade, mostrou preocupação com o jovem garoto que é soldado, que a capacidade dele de cometer erros devido ao preparo menor dele. E eles ali jogaram uma pergunta sem ter a menor ideia do que eles estavam falando, a ponto de que eles terem ficado surpresos com as posições do Jair Bolsonaro. Ou seja, tiveram tempo para pesquisar, tiveram tempo para se preparar, mas foram incapazes de fazer isso. E olha, com coisas básicas. E vamos lá, chegamos ao quinto e último ponto, que é o desapego ao essencial. Vamos lá, para falar desse tema aqui, esse ponto que é bem importante, antes eu queria te agradecer de você ter chegado agora até o fim desse vídeo, né? Quem chegou aqui é um herói, é uma pessoa muito guerreira, muito bacana e, enfim, com muita vontade de também conhecer a nossa visão sobre o que aconteceu. Muito obrigado, você já está aqui nesse último ponto. E por que o desapego essencial, né? Vamos imaginar, você pertence, né, como a gente falou, a essa casta jornalística superior que vive nesse mundo encantado do Leblon, da Vila Madalena. Porém, ainda mesmo nos seus sonhos mais profundos do PSOL, né, nos sonhos onde o Jean Willis é uma fada encantada que toma conta desse paraíso, onde o Marcelo Freixo ilumina as vielas escuras, afastando as vítimas da sociedade do impulso legítimo que eles têm de cometer crimes que não são crimes e que eles não deveriam ser punidos por esses crimes. Nesse teu mundo real, irreal, quer dizer, né, existe emprego, existem, enfim, preocupações com segurança, existe uma série de preocupações que são legítimas do brasileiro. Emprego é a primeira delas. Nós não vimos vocês falando legitimamente de emprego com o Jair Bolsonaro, que é uma pergunta que ele realmente tem que responder. Ele tem que ficar muito mais claro e transparente com relação às propostas dele para a parte econômica e não só delegar isso para o Paulo Guedes, como ele costuma fazer. Né? Ele tem que ser claro nisso, ele tem que mostrar disposição. Qual vai ser a capacidade dele de dialogar com o Congresso, a capacidade dele de transformar o discurso dele em segurança, que é muito mais calcado numa agenda legislativa e de valores, em um discurso prático, e em ações práticas e capacidade de implementação, que essas são perguntas sérias que as pessoas estavam esperando. Só que mais do que perguntas sérias, elas são justamente o essencial do que o brasileiro está buscando nessa eleição. E as pessoas que, eventualmente, estavam indecisas sobre o Jair Bolsonaro, tanto para votar nele ou deixar de votar nele, essas pessoas não viram nada disso que é essencial para a vida delas ser respondido, porque vocês estão desapegados do essencial. Vocês estão com a cabeça e com os pés fora da nossa realidade. E aí vocês não cumprem o papel que vocês dizem cumprir, que é informar as pessoas e trazer informação de credibilidade. E aí de novo entra a nossa crítica do MBL, vocês tentam calar quem pensa e quem traz informações e versões do fato de forma diferente, simplesmente porque a gente trata do que é essencial, trata o que é o importante das pessoas e não fica debatendo a droga de um fato político que aconteceu há 54 anos atrás, como se isso fosse o tema das eleições de 2018 no Brasil. Então é isso. Esses 5 pontos explicam muito bem o fracasso da imprensa brasileira, explicam muito bem porque a imprensa brasileira não é levada a sério e porque cada vez mais novas lideranças políticas vão crescer, assumir e ganhar força em detrimento do trabalho de vocês. É isso aí, vocês não vão calar com censura, não vai rolar censura pra cima da gente e também vocês não vão definir os rumos da eleição como vocês querem. Isso tá provado no Roda Viva de ontem. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.